Boa tarde, gente. Estão me escutando? Pronto, perfeito. Então, como a Tainara repassou para vocês, né? Hoje de manhã eu não tinha condições de dar aula. Então, como a parte de histologia é conteúdo novo, então a gente vai dar histologia agora de tarde. E depois dessa aula eu vou dar uma respirada na mente. E aí eu vou gravar a revisão de sistema digestivo e sistema reprodutor, certo? E aí vou resolver as questões que vão ajudar a gente a revisar os conteúdos. Na próxima semana vai ser nosso último encontro de revisão de anatomia, certo? Que a gente vai revisar o sistema respiratório e o sistema endócrino. E aí na próxima semana eu vou lá para Iguatu, provavelmente quinta ou sexta-feira, gravar as aulas práticas. E aí na outra semana, acho que já é agosto, se eu não me engano, né? A gente já inicia lançando as aulas práticas semanalmente, certo? Então hoje, penúltima aula de revisão, na próxima semana só mais uma aula de revisão e aí a gente finaliza com as aulas práticas. E histologia a gente tem mais 3 encontros, certo? Depois dessa aula são 3 encontros, creio que são mais 3 ou 4 encontros, acho que são mais 4 encontros. E aí, então, mais 4 semanas em que a gente vai ver aquela partinha da identificação das lâminas, né? Ver as lâminas com os cortes histológicos dos tecidos para que vocês tenham esse contato. Então, nas próximas 4 semanas a gente vai ver isso de histologia. Então, vamos lá começar aqui a segunda parte do tecido nervoso. Todos os detalhes importantes do tecido nervoso a gente já viu, certo? Nós já visualizamos aquilo que vocês têm que ter o conhecimento histológico de fato, que são as células, as características das células desse tecido, certo? Aqui é mais uma parte aplicada, uma introdução da fisiologia do sistema nervoso, que vocês vão ver só aí no próximo semestre, né, de fisiologia. Então aqui vocês vão ter a ideia do impulso nervoso e da sinapse nervosa, ou seja, aquelas sinapses que acontecem apenas entre os neurônios. A gente não vai ver as sinapses efetoras, que é aí a transmissão de um estímulo entre o neurônio e o músculo, ou então uma glândula, certo? A gente vai ver só essa sinapse nervosa para que vocês tenham esse contato inicial. Então vamos lá começar, certo? Então, o impulso nervoso nada mais é que um sinal elétrico que proporciona a comunicação entre os neurônios, seja no sentido da recepção de uma sensação externa pelo sistema nervoso periférico, ou seja, encostar em algo, sentir frio, sentir calor, certo? E transmissão para o sistema nervoso central, ou no sentido da informação gerada no sistema nervoso central, que vai ser transmitida até os neurônios motores do sistema nervoso periférico. Então é aquela informação de contração de um músculo, e a informação é gerada no sistema nervoso central e depois é repassada aí até os nervos motores do sistema nervoso periférico, certo? Então a gente vai ver tudo isso aqui dentro do impulso nervoso. E quando a gente tem alguma lesão, algum acontecimento que cause o rompimento ou até mesmo lesões em partes dos neurônios, a gente impede que ocorra esse impulso nervoso. Então a transmissão, a eficiência de transmissão do impulso nervoso vai depender aí da qualidade, né, vamos dizer assim, dos neurônios. Eles têm que estar bem, as células dos neurônios têm que estar saudáveis, ok? Então, quais são as principais características do impulso nervoso? A gente já viu, inclusive, a aula passada, unidirecional, né? O impulso nervoso, ele sempre vai ser transmitido na sequência aí do neurônio dendritos, corpo celular, do corpo celular para o axônio, do axônio para as terminações do axônio. Então, sempre vai seguir essa ordem, por isso é dito unidirecional a transmissão aí desse impulso nervoso. Vai ocorrer apenas nos neurônios. Nós vimos que o tecido nervoso
tem como células principais os neurônios, mas a gente também vai ter aí as células da glia, não é isso? Os nervos e os gânglios aí formando o sistema nervoso periférico, mas os principais são os neurônios, certo? E esse impulso nervoso, a transmissão do impulso nervoso vai ocorrer apenas neles. É mais rápido a transmissão nos neurônios que possuem a bainha de mielina. A gente já introduziu esse assunto na aula passada quando a gente falou dos oligodendrócitos e das células de Schwann, que são aquelas células que vão compor a bainha de mielina lá no axônio dos neurônios. No caso dos oligodendrócitos do sistema nervoso central, os neurônios que pertencem ao sistema nervoso central, e as células de Schwann, aqueles neurônios que vão fazer parte aí do sistema nervoso periférico, certo? Então, como é que vai ocorrer a transmissão desse impulso nervoso de fato? O neurônio, ele está lá em estado de repouso, certo? E esse estado de repouso é um estado em que ele está polarizado. O que é que essa polarização quer dizer? Quando o neurônio está no estado de repouso polarizado, ele possui um maior número de cargas negativas dentro do canal do axônio e um maior número de cargas positivas aí no lado externo da membrana do axônio, certo? Então, carga negativa dentro, né, uma maior quantidade de cargas negativas dentro do axônio e uma maior quantidade de cargas positivas fora do axônio, certo? E aí é chamado potencial de repouso. Esse potencial de repouso é normalmente aí, a medida dele é de menos 70 milivolts. Isso pode variar, alguns livros colocam menos 65, então isso vai variar, mas é em torno de menos 70 milivolts, certo? Então, quando o neurônio está nesse potencial de repouso, ele vai ter essa voltagem interna dele, reforçando, né, a carga negativa dentro e carga positiva do lado de fora. E esse controle, né, esse potencial de repouso é mantido através do funcionamento da bomba de sódio e potássio. Creio que vocês vão aí estudar, ou já estudaram até mesmo no ensino médio, esses transportes, né, ativos através da bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio é essencial na manutenção e também nesse processo de transmissão do impulso nervoso. É essencial na manutenção do potencial de repouso, como também aí do início do potencial de ação, que é aí a transmissão do impulso nervoso. Então, beleza, esse é o estado de repouso do neurônio. Quando esse neurônio recebe um estímulo, esse estímulo, para que ele seja transmitido através do impulso nervoso, ele precisa ser um estímulo forte o suficiente para tirar esse neurônio do potencial de repouso. E quando é que esse estímulo é forte o suficiente para retirar o neurônio do estímulo nervoso e iniciar aí a transmissão do impulso nervoso? Quando ele vai aumentar a carga polarizada de menos 70 milivolts para até menos 55 milivolts. Essa carga também de voltagem também varia dependendo do livro que você vai avaliar aí, mas é em torno de menos 55 milivolts, certo? Então, a partir do momento que o estímulo é capaz de ultrapassar, né, esse valor aqui de voltagem de menos 55 milivolts, se atinge o limiar de ação para poder iniciar o potencial de ação. Porém, se esse estímulo não ultrapassar esse limiar de ação, ou seja, esse valor aqui de voltagem de menos 55 milivolts, o estímulo não acontece, ou seja, o impulso nervoso não é transmitido, não é repassado, porque não se atingiu a voltagem suficiente para que ele fosse aí transmitido, certo? Então, o impulso nervoso não vai ocorrer se esse estímulo não for suficiente para que o limiar de ação seja atingido. Mas, se for suficiente, ou seja, se ele conseguir subir, aumentar a carga polarizada e subir essa voltagem até menos 55 milivolts, a gente vai ativar o limiar de ação
e quando se ativa o limiar de ação, a gente vai ter aí a despolarização do neurônio. E o que é a despolarização do neurônio? É a inversão das cargas, ou seja, se anteriormente no potencial de repouso a gente tinha mais cargas negativas dentro do axônio e mais cargas positivas fora do axônio, se houve a despolarização, ou seja, a inversão dessas cargas, agora a gente vai ter mais cargas positivas dentro do axônio e mais cargas negativas fora do axônio, certo? E aí, quando ocorre a despolarização, ou seja, quando a gente tem um aumento dessas cargas positivas dentro do axônio, finalmente a gente tem um início aí do potencial de ação, em que a gente pode dizer paralelamente impulso nervoso e barra potencial de ação são a mesma coisa, certo? Então, quando a gente tem o início do impulso nervoso, da transmissão do impulso nervoso ou do potencial de ação, é quando finalmente ocorre essa despolarização. Então, essas cargas positivas que vão agora preencher a parte interna do axônio são provenientes dos íons sódio, que antes estavam localizados exteriormente ao axônio, né, do lado de fora, por isso havia a manutenção de uma maior quantidade de cargas positivas do lado de fora do axônio, e agora esses sódios eles entram através do transportador de sódio dentro do axônio, mantendo agora as cargas mais positivas dentro do axônio e o meio externo, claramente, né, pelo somatório de cargas, aquele equilíbrio iônico, o meio externo agora vai ser carregado mais negativamente. E aí a gente vai ter esse processo de despolarização. Então, no início da despolarização, o sódio vai entrar, né, tornando o meio interno do axônio mais positivo, carregado com mais cargas positivas, certo? E quando ele atinge o potencial de mais 40 milivolts, a gente viu que anteriormente, como dentro era carregado negativamente, a gente tinha o potencial de menos 70 milivolts. Para se atingir o limiar de ação e iniciar esse processo de impulso nervoso, o estímulo tem que ser suficiente para atingir aí menos 55 milivolts. Atingir o limiar de ação, teve início o processo de despolarização, e aí a entrada de íons sódios no axônio, a gente vai ter o aumento aí das cargas positivas e consequentemente o aumento do potencial até aqui, ó, menos 40 milivolts, também valores variáveis, certo? Quando finalmente se atinge o potencial de menos 40 milivolts, os íons potássio que estão lá dentro, juntamente com os íons sódio, começam a sair do axônio. Então, no estado de repouso, potássio dentro, sódio fora. No estado de despolarização, sódio entra, ou seja, fica potássio e sódio dentro do axônio. E aí, quando se atinge o potencial de mais 40 milivolts, aquele potássio que estava junto com o sódio ali dentro do axônio começa a sair, apenas o potássio, certo? E no momento em que esse potássio sai, ele vai fazer o quê? Ele vai repolarizar aquele ponto do neurônio. O que significa repolarizar? Voltar ao estado de repouso naquele ponto, que é o quê? Cargas mais, a carga mais negativa dentro do axônio e mais positiva externamente ao axônio, certo? Então mantém aquela voltagem que estava no início no potencial de repouso. Carga negativa internamente e carga positiva externamente, realizando o quê? A repolarização daquele ponto do neurônio. Beleza. Quando isso acontece, pelos estudos aí que vocês devem ter já tido contato ou irão ter contato em algum momento, e aí vai facilitar a compreensão de vocês, a bomba de sódio e potássio vai voltar a atuar, porque essa polarização de carga negativa do lado de fora e positiva do lado de dentro, essa carga positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro não deve ser mantida pelo sódio internamente e o potássio externamente.
deve ser inverso, né? Por isso que tem a ação da bomba de sódio e potássio. É o potássio internamente na célula que consegue manter aí essa diferença de cargas, tornando o meio interno do axônio negativo e o meio externo positivo com a presença do sódio do lado de fora. Então, por isso que quando os íons potássio saem do axônio, entra de novo em ação a bomba de sódio e potássio, porque ela vai fazer o quê? Com que os íons sódio que estão do lado de dentro saiam e os de potássio entrem novamente, voltando aqui ao potencial de repouso, certo? Aqui, esse processo de repolarização é importante que eu falei para que vocês consigam visualizar que houve a repolarização, ou seja, houve novamente a mudança de cargas em que dentro do axônio passou a ser negativo, carregado negativamente, e fora carregado positivamente. Mas esse estado repolarizado não significa o estado de potencial de repouso. O potencial de repouso só é atingido quando essa diferença de cargas, onde dentro do axônio é negativo e fora do axônio é positivo, é atingido pela diferença de íon sódio e potássio, onde os íons sódio permanecem principalmente do lado de fora do axônio e os íons potássio é que permanecem principalmente dentro do axônio, certo? Então, quando esse equilíbrio é restabelecido novamente através da ação da bomba de sódio e potássio, a gente vai ter aí um retorno ao potencial de repouso. Então, esse processo de repolarização, despolarização dos pontos seguintes é que vai garantir a transmissão do impulso nervoso. É importante que vocês também consigam visualizar, e as figuras vão ajudar nisso, que essa transmissão, esse processo de potencial de repouso, despolarização, potencial de ação, né? Aí repolarização e retorno ao potencial de repouso, ou seja, 4 passos, vai acontecer em pedaços, certo? Não acontece no axônio todo de uma vez só. Não é que todo o axônio tem essa mudança de carga de uma vez só e o impulso nervoso seja transmitido em uma única fase. Não, isso vai acontecer em pontos do axônio. Então, por isso que a gente diz transmissão do impulso nervoso, transmissão do potencial de ação, porque vai acontecendo em fases, em pedaços desse axônio, certo? Então, vamos ver aqui na figura. Depende dentro de um... Deixa eu te mostrar aqui a figura. São simultâneos quando você considera o axônio como um todo, certo? Mas quando você considera o ponto, por exemplo, inicial em que se inicia esse impulso nervoso, essas 4 fases, potencial de repouso, despolarização, potencial de ação, repolarização e retorno ao potencial de repouso, não acontecem simultaneamente, aqui nesse primeiro ponto. Mas se você considerar todos esses pontos, aí a gente pode dizer que acontecem simultaneamente. Por exemplo, aqui quando está no potencial de repouso, aqui está iniciando a despolarização, ou seja, o potencial de ação. Esse aqui já está no processo Desculpa, esse aqui está despolarizando, ó, a entrada de sódio. Se esse aqui já está despolarizando, significa que o anterior, né, ele já repassou o impulso nervoso, significa que o anterior está no processo de repolarização, que é justamente a saída do potássio para manter aí a carga negativa e positiva dentro. Se esse aqui está repolarizando, esse aqui está retornando ao potencial de repouso. Então, quando eu considero todo o axônio, essas etapas elas acontecem sim simultaneamente. Mas quando a gente considera apenas um bloco, não, elas acontecem cada uma individualmente. Conseguiu visualizar? Pronto. Então vamos lá. Então aqui com a figura fica mais fácil da gente visualizar como é que se dá essa transmissão do impulso nervoso. A gente tem aqui, ó, esse pedacinho aqui equivale a esse pedaço do axônio de um neurônio. Então a gente tem nesse início aqui do axônio justamente a modificação, né, da saída do estado de repouso. O estado de repouso é amarelo,
Então, todo o restante aqui, porque está tendo início o estímulo do impulso nervoso, todo o restante está em potencial de repouso. Esse aqui já recebeu o estímulo que foi suficiente para ultrapassar o limiar de ação, né? Aquela voltagem de menos 55 milivolts. E aí, no início, a gente tem a entrada de íon sódio dentro do axônio, causando a despolarização desse ponto do axônio. Essa despolarização causa uma inversão de cargas. Então, em vez de ficar aqui, ó, no potencial de repouso, onde as cargas internas são mais negativas e as externas são mais negativas, quando a gente tem o início do potencial de ação, que é justamente a despolarização, a entrada dos íons sódio vão fazer com que internamente a gente tenha mais cargas positivas agora e, consequentemente, do lado externo a gente vai ter mais cargas negativas. Beleza, houve a despolarização e potencial de ação. O segundo passo é que este ponto aqui vai sofrer, depois da despolarização, a repolarização. Quando é que vai acontecer a repolarização? Quando essa voltagem aí dessa mudança de cargas atingir internamente no axônio o valor do potencial de mais 40 milivolts. Então, quando se atinge mais 40 milivolts, os íons potássio começam a sair, certo? Repolarizando esse ponto do axônio. O que é que essa repolarização significa? Novamente inverter as cargas, que é cargas mais negativas dentro do axônio e mais cargas negativas fora do axônio. No momento em que ocorre a repolarização nesse ponto, há a transmissão do potencial de ação, né, do impulso nervoso para o próximo ponto do axônio. E o que é a transmissão do potencial de ação do impulso nervoso para o próximo ponto? É justamente a despolarização, né? A entrada dos íons sódios que vão causar aí a mudança de cargas, a inversão de cargas, tornando o meio interno mais positivo e o meio interno mais negativo. Então, no momento em que começa a ocorrer a repolarização, se transmite esse impulso nervoso, esse potencial de ação para o próximo ponto, que vai também despolarizar esse ponto. Beleza. Quando ocorre a repolarização, começa a atuar novamente a bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque a bomba de sódio e potássio quer fazer com que essa diferença de cargas aqui não seja acarretada pela presença de potássios externamente ao axônio. Tem que ser devido à presença de mais sódios do lado de fora do axônio e potássio do lado de dentro do axônio. Então, a bomba de sódio e de potássio começa a atuar para fazer com que esses íons potássio entrem dentro do axônio e os íons sódio saiam, mantendo a mesma carga do processo de repolarização, mas isso é devido agora à ionização correta, né? Os íons corretos, íons sódios do lado de fora do axônio e os íons potássio do lado de dentro, retornando o quê? Ao potencial de repouso, né? Amarelo aqui, retornou ao potencial de repouso. Então, a gente viu que as 4 etapas nesse ponto acontecem separadamente. Potencial de repouso, despolarização ou potencial de ação, repolarização e retorno ao potencial de repouso. Aí, ao mesmo tempo, está ocorrendo o quê? Aqui já houve, no momento em que há repolarização, a transmissão do potencial de ação para esse ponto, não é isso? E aí, quando a gente já vai ter aqui o retorno ao potencial de ação no primeiro ponto, a gente também já vai iniciar aqui a repolarização desse segundo ponto. Quando ocorre a repolarização, ocorre o quê? A transmissão do potencial de ação, ou seja, a transmissão do impulso nervoso. No momento em que a gente tem a transmissão do impulso nervoso, esse ponto agora que estava em potencial de repouso vai passar para o potencial de ação, ou seja, vai despolarizar, vai inverter as cargas. Então, isso vai acontecendo sucessivamente. No momento em que a bomba de sódio e potássio atua aqui para retornar o potencial de repouso,
essa região vai entrar no processo de repolarização e vai transmitir o potencial de ação para os demais pontos aqui do axônio, fazendo assim com que se transmita o potencial de ação ou o impulso nervoso através do axônio até alcançar aqui as terminações do axônio. Compreenderam? Então aqui, ó, mais uma vez só para ajudar a fixar, certo? Então, nessa caixinha 1 aqui, a gente tem o potencial de repouso, certo? No potencial de repouso, no meio interno do axônio, a gente tem mais cargas negativas. E no meio externo do axônio, nós temos mais cargas positivas. E aí, essa diferença de cargas é devido a quê? No meio interno, a gente tem uma maior quantidade de íons potássio, certo? E no meio externo nós temos uma maior quantidade de íon sódio. Beleza, esse é o potencial de repouso. No momento em que se recebe o estímulo, que é suficiente para ultrapassar, para atingir o limiar de ação, esse ponto aqui vai entrar no estado de despolarização, né? Que é o potencial de ação. E o estado de despolarização nada mais é do que a inversão de cargas. E essa inversão de cargas é devida à entrada de íons sódios pelo transportador de sódio aqui na membrana do axônio. Então, o meio interno do axônio fica rico em cargas positivas. Então, ele não é mais internamente negativo, ele é rico em cargas positivas dentro do axônio. Automaticamente, né, pelo somatório iônico, a gente tem que no meio externo a gente vai ter um maior número de cargas negativas. E aí, nesse processo de despolarização, com a entrada do sódio e inversão de cargas, em um determinado momento, vai se atingir o potencial de mais 40 milivolts. Quando a gente atinge o potencial de mais 40 milivolts, vai ocorrer o terceiro processo, que é o processo de repolarização. Só que essa repolarização, que é o retorno da carga interna negativa e da carga externa negativa, é devido ao transporte para fora do axônio dos íons potássio, certo? Então, esses íons potássio são transportados para fora do axônio, enquanto os íons sódio permanecem ali dentro. Então, esse ponto do neurônio volta a estar polarizado, certo? Com as cargas negativas dentro do axônio e as cargas positivas fora, mas o que diferencia esse ponto desse, em questão as cargas aqui, o estado de carga, ele está igual, mas isso não é devido à mesma quantidade aqui de íons, né? Aqui a composição iônica não é interna, negativa, não é devida aos íons potássio, e a composição iônica externa não é devida aos íons sódio. Então, entra em ação nesse mesmo ponto, aqui nessa quarta fase, que é o retorno ao potencial de repouso. Nessa quarta fase, a bomba de sódio e potássio passa a atuar. Para quê? Para trazer de volta os íons potássio para dentro do axônio e colocar para fora os íons sódio, mantendo o potencial, né, negativo dentro e positivo fora, mas agora de forma correta, né, que é os íons sódio do lado de fora e os íons potássio do lado de dentro. Ok? Então aqui a gente tem potencial de repouso, despolarização, repolarização e retorno ao potencial de repouso. Então é assim que vai acontecendo a transmissão. Isso aqui ocorre em um único ponto do axônio, mas essa transmissão ela vai ocorrendo gradualmente através dos pontos do axônio. De que forma? No momento em que vai ocorrer a repolarização, ocorre a transmissão para o próximo ponto do axônio. Então, sempre que há repolarização, é que está ocorrendo a transmissão do impulso ou potencial de ação para o próximo ponto desse axônio. E assim sucessivamente. Ok? Então, vamos lá. E o que significa potencial refratário? Eu vou até, inclusive, retornar na figura para vocês que vocês possam visualizar melhor.
O potencial refratário é um estado em que cada ponto do axônio entra após a repolarização, ou seja, quando se atinge os mais 40 milivolts e os íons potássio de dentro começam a sair, né, para retornar ali aquele estado de carga negativo dentro do axônio e positivo do lado de fora, e esse estado é responsável por não permitir a chegada de outro estímulo até que a transmissão do impulso tenha sido finalizada através de todo o neurônio. Então isso também vai garantir, é isso que de fato garante que a transmissão do impulso nervoso, do potencial de ação, seja unidirecional, porque esse estímulo ele nunca pode retornar, porque justamente se mantém esse estado aí de repolarização, que é um estado de potencial refratário que impede que outro estímulo chegue para que seja transmitido outro impulso nervoso ao mesmo tempo em que um está sendo transmitido mais na frente. Então só se passa um estímulo por vez e esse estímulo ele é passado aos pedaços. Então só para que vocês visualizem aqui nessa fase de repolarização, poderia inclusive ter aqui na figura que é justamente o potencial refratário. É um momento em que houve a transmissão do potencial de ação, mas esse pedaço aqui do axônio não é capaz de receber um estímulo novo, ou seja, um novo impulso nervoso e continuar transmitindo esse impulso, justamente pela manutenção desse estado repolarizado, ou seja, o potencial refratário. Então a gente tem aqui potencial de repouso, potencial de ação e potencial refratário, se nós formos denominar através dos potenciais. Então é repouso, ação e refratário, que tem essa função de evitar que outro estímulo chegue para que seja transmitido. Então garante que o impulso nervoso seja transmitido até o final do neurônio, seja para ser transferido a outro neurônio ou então a um órgão efetor, né? Seja um músculo ou então uma glândula, ok? E o que é a bainha de mielina, né? A gente já falou sobre a bainha de mielina na aula passada, que ela é formada pelos oligodendrócitos nos neurônios do sistema nervoso central e pelas células de Schwann nos neurônios do sistema nervoso periférico, e que elas têm essa função de se enrolar sobre o axônio, ou então que as extremidades, né, os prolongamentos de membrana do axônio vão se enrolar sobre o prolongamento do axônio, formando um isolante elétrico. A gente viu no início da aula que o impulso nervoso é um impulso elétrico, né? Então, no momento em que essa bainha de mielina forma um isolante elétrico, como é que vai ocorrer a transmissão desse impulso elétrico, desse impulso nervoso? Se é uma transmissão de impulso elétrica e ela é um isolante elétrico. Então, o que acontece é que a bainha de mielina ela vai acelerar a transmissão do impulso nervoso em até 6 vezes através do salto de despolarização. Por quê? Porque ela cria um isolante elétrico e em vez do impulso nervoso percorrer todo o axônio, né, como a gente viu naquela figurinha, nos pedaços do axônio que não era coberto pela bainha de mielina, esse impulso nervoso ele vai saltar por cima da bainha de mielina, que é um isolante elétrico, passando pela despolarização apenas nos nódulos de Ranvier. Essa transmissão do impulso nervoso em neurônios que possuem a bainha de mielina pode chegar à velocidade de 700 km por hora. Então é realmente muito rápido, certo? Então é importante que a gente visualize, inclusive a gente viu na figura que a bainha de mielina ela não vai aí compor todo o axônio, né? Porque senão esse impulso não seria repassado, não é verdade? Então ela tem pedaços em que ela vai formar esse isolamento elétrico, mas entre cada pedaço da bainha de mielina a gente tem regiões que são compostas por neurofibras, né? Que permitem que ocorra essa despolarização, ou seja, o potencial de ação em si. E essas regiões são os chamados nódulos de Ranvier. A gente pode ver aqui, ó.
Oh, meu Deus. Mas eu tô gravando. Qualquer coisa, assiste o início depois no YouTube, o início que tu não pegou, mas tu não chegou tão depois, não. Não chegou muito depois, não. Então vai dar pra acompanhar assim que tu pegar o início, certo? É porque eu acho que tu já entrou no impulso nervoso, aí fica difícil de visualizar. Mas se tu pegar só o comecinho ali quando eu postar, dá certo, viu? Então, a gente tem aqui, ó, a bainha de mielina, certo? Que são esses pontos aqui, que são os pontos que formam o isolante elétrico sobre o axônio. Aqui a gente tem um neurônio, dá para visualizar. Aqui a gente tem um neurônio, dá pra gente visualizar melhor as bainhas de mielina, mas tendo espaços contendo essas neurofibras, que são os chamados nódulos de Ranvier, e é exatamente ela acelera a transmissão do impulso nervoso, do potencial de ação, justamente porque a despolarização, ou seja, o potencial de ação pula, né? Salta essas regiões isoladas eletricamente para esses pontos. Então ela vai pulando, em vez de ter que ir de pedacinho em pedacinho lá no axônio do neurônio, certo? Então a gente vê aqui nessa figura um neurônio normal, né, em seu estado natural, em que a gente tem que chegou o estímulo e aí iniciou a despolarização e a formação do potencial de ação e transmissão do impulso nervoso, e esse potencial de ação vai saltando entre os nódulos de Ranvier, acelerando, né, deixando a transmissão desse impulso nervoso, desse potencial de ação, de forma mais rápida, que a gente viu até 100 vezes mais rápido, não é isso? E aqui eu trouxe como exemplo para vocês o caso da esclerose múltipla. Então a esclerose múltipla, ela tem também situações de autoimunidade. Pode haver esclerose múltipla autoimune, em que as células de defesa atacam os componentes, as células aqui que compõem a bainha de mielina, os oligodendrócitos ou as células de Schwann. Então essas células de defesa vão atacar a bainha de mielina, degradando a mesma e fazendo o quê? Fazendo com que não haja aí a formação ideal desse isolante elétrico, e aí fazendo com que prorrogue ou até mesmo iniba a transmissão do impulso nervoso, do potencial de ação entre um nódulo e outro, devido aí à degradação e à formação dessas placas escleróticas no neurônio de quem possui essa doença. Então, por isso que às vezes não se consegue transmitir um estímulo ou um impulso nervoso a órgãos efetores em quem possui essa doença, devido à degradação dessa bainha de mielina, certo? Então vamos lá, a gente já vai partir agora, se eu não me engano, para a sinapse. Impulso nervoso. Dúvidas? Ficou tudo compreendido? Podemos seguir? Pronto, então vamos lá, a gente vai ver agora a sinapse, certo? Então, o impulso nervoso ou o potencial de ação, né, ele não acontece apenas ao longo do neurônio, até atingir ali as terminações do axônio. Ele também pode ser transmitido de um neurônio para outro ou de um neurônio para um órgão efetor. Que órgão efetor é esse? Um músculo, uma glândula, certo? Então, a transmissão do impulso nervoso, do potencial de ação entre neurônio e neurônio, ou de um neurônio para um órgão efetor. Então, a sinapse vai ser o quê? Vai ser a comunicação entre os neurônios ou a comunicação entre um neurônio e o órgão efetor. Dentro das sinapses que nós vamos estudar hoje, que nós vamos ver hoje, a gente vai ver apenas a sinapse nervosa, que significa o quê? A sinapse que ocorre apenas entre neurônios, ou seja, a comunicação apenas entre neurônios. Nós não vamos ver as sinapses que ocorrem entre o neurônio e o órgão efetor, como a sinapse neuromuscular, né? Que é a transmissão do sinal de contração do nervo motor para o músculo. Então a gente não vai ver essa sinapse, certo? Então, dentro da sinapse nervosa, que é essa que ocorre entre os neurônios, a gente vai ter as sinapses químicas, que compõem a maior parte dos tipos de sinapses, e as sinapses elétricas, que são as mais rápidas que existem
mas aí a gente, por exemplo, nos mamíferos, elas praticamente inexistem, são raríssimas que ocorram. Então, a maioria das nossas sinapses são sinapses químicas. Então, a gente vai descrever cada uma das sinapses e vocês vão poder visualizar aí nas figuras de forma mais clara. Então, a sinapse química, ela já tem bastante informações, certo? Ela é formada, ela existe entre neurônios que estão muito próximos, mas não se tocam. Então, apesar deles estarem muito próximos, eles não chegam a se encostarem, a se conectarem de alguma maneira, certo? Existe um neurônio pré-sináptico, que é aquele que vai transmitir o impulso nervoso. Isso dentro de qualquer sinapse nervosa, né? A gente vai ter o neurônio pré-sináptico, que tem o intuito de transmitir, e o neurônio pós-sináptico, que recebe o impulso nervoso ou o potencial de ação. Isso tanto na sinapse química ou na sinapse elétrica. Então, o espaço entre esses dois neurônios é a fenda sináptica. Já essa característica aqui é exclusiva da sinapse química, porque na sinapse química, que apesar de os neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos estarem próximos, eles não se encostam, eles não se comunicam de forma alguma. Então existe um espaço entre eles que é a chamada fenda sináptica, certo? Então, o impulso nervoso, como a gente já sabe, ele é unidirecional e vai ser transmitido do neurônio pré-sináptico, né, aquele que recebeu inicialmente o estímulo, para o neurônio pós-sináptico, que é aquele para o qual vai ser transmitida a informação, o estímulo. Então, a sinapse química ela ocorre através de neurotransmissores, que são moléculas químicas com a capacidade de transmitir a informação de um neurônio para outro, certo? Essas moléculas de neurotransmissores são produzidas pelos próprios neurônios, certo? E são armazenadas em vesículas, que a gente vai ver. Então, elas são armazenadas em vesículas chamadas de vesículas sinápticas. E essas vesículas sinápticas, após prontas, né, contendo ali os neurotransmissores, elas vão ficar localizadas, vão ficar próximas das regiões terminais dos neurônios pré-sinápticos. Essas regiões terminais dos neurônios pré-sinápticos são chamadas de botões terminais, certo? São eles que vão receber o sinal para que haja a transmissão desse impulso nervoso. Então, especificamente, quando o potencial de ação chega aos botões terminais, ou seja, ele já passou por todo o neurônio, né, já chegou ali na porção final do neurônio pré-sináptico, um sinal recebido por esses botões terminais, né, é enviado a canais de cálcio, certo? Então, esses canais de cálcio se abrem e esse cálcio entra no neurônio, ok? No momento em que o cálcio entra no neurônio, ele se direciona às vesículas sinápticas e entra dentro dessas vesículas sinápticas, fazendo com que sinalizam para que essas vesículas se direcionem à membrana do neurônio pré-sináptico e elas se fundem à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, fazendo com que, se eu tenho ali vesículas ricas em neurotransmissores que estão se encaminhando para a membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, se fundem as membranas, eu vou acabar o quê? Liberando os neurotransmissores contidos nessas vesículas sinápticas lá na região da fenda sináptica, né? Essa liberação vai ocorrer por quê? Por exocitose, pelo processo de exocitose, quando ocorre essa fusão das membranas e aí acaba havendo a liberação dos neurotransmissores que estavam contidos nessas vesículas sinápticas. Então, esses neurotransmissores que foram liberados aí na fenda sináptica, eles vão se direcionar e se ligar a receptores específicos que vão existir na membrana de quem? Do neurônio pós-sináptico, né? Que é aquele que recebe o impulso nervoso, o potencial de ação, o estímulo. Então, esses neurotransmissores se ligam a esses receptores específicos do neurônio pós-sináptico
e aí vão desencadear a resposta. Essa resposta vai depender do tipo de neurotransmissor que é liberado. Existem vários tipos de neurotransmissores, a gente vai ver alguns deles, certo? De forma bem básica, e aí essa transmissão, essa perpetuação do impulso nervoso, do potencial de ação, no caso da sinapse química, vai depender diretamente a resposta, né, de que tipo de neurotransmissor foi liberado ali. Então aqui fica mais fácil da gente visualizar. Esse neurônio pré-sináptico recebeu um estímulo e aí foi propagando aí o impulso nervoso ou o potencial de ação. Quando esse impulso nervoso, esse potencial de ação, esse estímulo, certo? São as várias maneiras que a gente pode chamar. Chegam aqui nos botões terminais, que são as regiões aqui finais do neurônio pré-sináptico, enviam um sinal para esses botões terminais e estimularem a abertura de quê? Dos canais de cálcio. Então acaba havendo a entrada no neurônio pré-sináptico de íons cálcio. Esses íons cálcio que entram aqui no neurônio pré-sináptico, eles também vão entrar nas vesículas sinápticas, né? Que são as vesículas que contêm os neurotransmissores que são produzidas aqui dentro dos próprios neurônios. Então, quando o cálcio entra nas vesículas sinápticas, ele sinaliza para que essas vesículas se direcionem para a membrana do neurônio pré-sináptico. Quando essa vesícula se direciona aqui para a membrana, ela vai se fundir à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando na fenda sináptica, ó, liberando aqui nesse espaço entre os neurônios pré-sináptico e pós-sináptico, na fenda sináptica, os neurotransmissores através do processo de exocitose. Esses neurotransmissores vão se direcionar e se ligar aos receptores de membrana que estão presentes aqui no neurônio pós-sináptico, transmitindo aí a informação que se quer transmitir, gerando uma resposta, seja aí a propagação do estímulo ou até mesmo a inibição do mesmo, como a gente vai ver. Isso vai depender de quê? De que tipo de neurotransmissor foi liberado aqui na fenda sináptica. Então, a gente vai ver aqui dois tipos de neurotransmissores. A gente tem os neurotransmissores excitatórios e os neurotransmissores inibitórios. Os neurotransmissores excitatórios conseguem ativar o neurônio pós-sináptico, então ele tem o papel de despolarizar o neurônio pós-sináptico, gerando um novo potencial de ação, ou seja, são excitatórios, eles também vão transmitir o estímulo que foi recebido lá no neurônio pré-sináptico. Então eles transmitem o estímulo e aí inicia um novo potencial de ação, ou seja, uma nova transmissão do impulso nervoso no neurônio pós-sináptico. Então a gente tem alguns neurotransmissores que estão envolvidos aí justamente nessa propagação, nessa transmissão do impulso nervoso ou do potencial de ação, que são serotonina, né, glutamato, acetilcolina, que também está envolvida no processo de sinapse neuromuscular, ok? Então os excitatórios, eles vão estimular o neurônio pós-sináptico a desenvolver um novo potencial de ação, a propagar um novo impulso nervoso. Enquanto os neurotransmissores inibitórios vão atuar hiperpolarizando o neurônio pós-sináptico. No momento em que ocorre essa hiperpolarização, se impede que a despolarização ocorra, não gerando um potencial de ação. Então, quando a gente tem a hiperpolarização, fica muito difícil atingir o quê? O limiar de ação, não é isso? Porque em vez de ter aquela carga ali de menos 70 milivolts, a gente com essa hiperpolarização, a gente vai ter um potencial muito menor. Em vez de menos 70 milivolts, vai ser muito mais baixo. Então, para se atingir aquele potencial do limiar de ação de menos 55 milivolts, se torna muito mais difícil.
Então, praticamente impossível. Então, esses neurotransmissores inibitórios, eles hiperpolarizam o neurônio pós-sináptico e impede que ocorra a despolarização, porque não se chega nem a atingir o limiar de ação, certo? E aí, se não tem o processo de despolarização, eu não tenho potencial de ação, ou seja, eu não tenho a propagação do estímulo ou impulso nervoso, ok? E a gente tem algumas moléculas que são neurotransmissores inibitórios, como o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e a glicina, certo? Então, esses são os principais neurotransmissores conhecidos, mas existe uma diversidade de outros mediadores químicos que também são neurotransmissores, ok? Esses são os principais. E agora a gente vai ver a sinapse elétrica, como é que ela ocorre. Ela é bem mais simples do que a sinapse química. Alguma dúvida dentro da sinapse química? Não? Tá tranquilo? Então vamos lá, vamos para a sinapse elétrica, certo? Então, na sinapse elétrica, os neurônios estão extremamente próximos e eles se comunicam. Essa região próxima, ela é rica em proteínas conexinas, que nós já conhecemos quando a gente viu lá a aula do tecido epitelial. A gente viu que as células do tecido epitelial tem vários tipos de junções, né? Junção de oclusão, junção comunicante, então, junção de adesão. E a gente viu que as conexinas compõem um tipo de junção que é a junção comunicante, que mantém aí a comunicação entre as células. No caso dos neurônios que realizam a sinapse elétrica, essa proximidade entre esses neurônios possui uma riqueza em proteínas conexinas. Então, essas proteínas acabam se unindo, formando complexos transmembrana. Esses complexos transmembranas são canais chamados de junções comunicantes, que também tem ali riqueza nas proteínas GAP, que a gente também viu, né? Que é aquelas proteínas que ajudam na formação dessa cola entre essas regiões que têm a riqueza das proteínas conexinas. Então, através dessas junções comunicantes, esses canais, né, as junções comunicantes, vão permitir a passagem dos íons sódio e potássio do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Que foi que a gente acabou de ver? Que a transmissão do impulso nervoso ou... Meu Deus! Gente, alguém por favor fala aí se manteve a aula, porque eu esqueci de conectar no carregador e onde eu iniciei a aula apagou. Mas aí tá tudo certo, né? Tá tudo ok. Tudo ok? Pronto. Pois a gente já tá finalizando, eu creio que não vai dar nenhum problema, mas qualquer coisa vocês falam, certo? Então vamos lá. Então o que foi que a gente acabou de ver? Que na transmissão do impulso nervoso, do potencial de ação, esse impulso nervoso, esse potencial de ação vai sendo transmitido ponto a ponto, né? Então, quando a gente tem canais que permitem a passagem dos íons sódio e potássio, então a gente vai ter a permissão aí da transferência desse potencial de ação, porque a gente viu que a formação, né, a despolarização, repolarização, é tudo através de transporte de íons. Se esses íons podem passar através desses canais, esse sinal, esse impulso nervoso vai ser passado do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico através desses canais de forma o quê? Direta, né? Não vai ter que se iniciar, como a gente viu na sinapse química, que se inicia um novo potencial de ação, certo? Então, no caso da sinapse elétrica, essa transmissão ela é direta, ela não precisa iniciar um novo potencial de ação, uma nova transmissão do impulso nervoso. Não, ela vai continuando, é como se fosse entre um neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, a continuação do axônio ali, os pedaços do axônio, é como se continuasse essa transmissão, certo?
Então a transmissão é direta desse impulso nervoso, porque o fluxo dos íons nos canais ele é bidirecional. Importante que vocês entendam isso aqui. Transmissão do impulso nervoso, transmissão de estímulo entre neurônios é unidirecional, certo? A transmissão do impulso nervoso ocorre lá dos dendritos até as terminações do axônio. Transmissão do impulso nervoso ocorre do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. O que é bidirecional aqui é o fluxo dos íons. Por quê? Porque se eu tenho aí a propagação do potencial de ação direta acontecendo, porque eu tenho o transporte desses íons ocorrendo diretamente, quando, vamos supor, que o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico sejam aqui pedaços, né, de axônio, esse ponto aqui, no momento em que ele vai sofrer a repolarização ou mesmo o retorno ao potencial de ação, ele vai precisar que esses íons que foram repassados nessa transmissão do impulso nervoso retornem, né? Então, por isso, os íons vêm para transmitir o potencial de ação, mas eles também podem voltar para ir manter o processo do impulso nervoso, que é a repolarização e o retorno ao potencial de repouso, certo? Então, o fluxo dos íons nos canais da sinapse elétrica é bidirecional. O fluxo dos íons, certo? A transmissão do impulso nervoso, ela é unidirecional unicamente. Então, esses íons, eles podem manter o processo de despolarização, repolarização, polarização entre os neurônios devido a essa bidirecionalidade que existem aí nos canais do fluxo dos íons. Essa sinapse elétrica, ela é raríssima em mamíferos, certo? Raríssima mesmo, praticamente inexistente. E é a sinapse mais rápida que existe. Ela existe em animais aí mais simples, evolutivamente falando, certo? Então, esses animais possuem essas sinapses elétricas que estão principalmente relacionadas a episódios de fuga, né? Quando esses animais mais simples, evolutivamente falando, têm episódios de fuga, eles possuem essas sinapses elétricas acontecendo. Então, só para ajudar a finalizar, a visualizar e a gente finaliza, a gente tem aqui, né, a sinapse elétrica. A gente tem o neurônio pré-sináptico, está ocorrendo aí o processo de despolarização, repolarização, retorno ao potencial de repouso para a transmissão do impulso nervoso do potencial de ação. Quando chega aqui, o fluxo dos íons é livre, né, tanto nessa direção quanto na direção inversa, e aí esse impulso nervoso pode ser transmitido diretamente para o neurônio pós-sináptico, por isso sinapse elétrica, que é a mais rápida que existe. Peço que vocês me digam se tem alguma dúvida, se está tudo ok e se a gente pode finalizar. Eu preciso ouvir porque eu não estou visualizando, certo? Por favor. Tá tudo ok, Karine. Tudo ok? Pronto. Pois aí eu vou só respirar um pouco, beber uma água e aí eu gravo a aula de anatomia. Quando eu postar as aulas eu envio o link novamente para a Tainara e aí aqueles exercíciozinhos, nem sei se eu vou mandar exercício, porque isso aqui não é a parte que vocês têm que focar, certo? Isso aqui vocês vão ver mais detalhadamente lá em fisiologia. Então era mais a título de compreensão mesmo, saber como acontece isso a nível celular dos neurônios. Então eu vou decidir aí mais tarde, eu digo qualquer coisa para vocês, certo? Então assim que eu postar os vídeos eu envio para vocês, beleza? Boa tarde, gente, até a próxima, certo?